Então vamos lá, João capítulo 14, a partir do versículo 1, diz o seguinte: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Então, crê em Deus e crede também em mim, Jesus está falando. Na casa de meu pai há muitas mansões, a minha versão diz. Na sua talvez está morada, né? Tem muitos quartos. Existem muitos quartos, né? É assim que o reino de Deus funciona. Se você sempre passou de frente de uma mansão e teve o desejo de morar, não acontecer aqui na Terra, espero que aconteça, né? Se não acontecer, saiba que lá tem uma, que Jesus está preparando. O melhor arquiteto que você pode ter, né? Versículo 3: E quando eu for e vos preparar este lugar, eu voltarei novamente. Eu preparo, mas eu vou voltar. E vos receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, ali possais estar vós também. Então Jesus ele está aqui relatando que ele vai, nós vamos ficar. Em outras palavras, né, ele vai para um lugar bom. Quem vai ficar, né, fica se lasca aqui nesse mundo. Essa é a realidade, né? Mas aí ele traz uma segurança, um conforto. Fica frio porque eu vou receber. Um dia vocês vão estar comigo. Olha que coisa mais maravilhosa isso. Mais maravilhosa, né? Esse lugar não vai ter mais aflição. Toda essa dor, toda essa preocupação que a gente passa nesse mundo, essa tristeza, tudo isso vai acabar um dia e nós vamos desfrutar de coisas boas. Versículo 4: E para onde eu vou, vós sabeis, e o caminho vocês conhecem. Aí Tomé, ele chega e fala assim: Senhor, nós não sabemos para onde vais. E como nós podemos conhecer o caminho? Nessa hora eu acho que Jesus fala assim: não. O que está acontecendo? Eu estou achando que está tudo bem. Eles estão crescendo, estão aprendendo. Aí vem com uma pergunta dessa: como assim? Você não sabe qual que é o caminho? Você não sabe para onde eu vou? Jesus responde uma das respostas mais lindas que a Bíblia tem. Eu sou o caminho. Tomé, eu sou o caminho, você anda comigo, caramba. Você tem ouvido o que eu tenho falado. Eu sou o caminho, eu sou a verdade. Eu sei que você está sendo enganado. Eu sei que você está vendo aí muito Instagram. Eu sei que você tem ouvido muita coisa, mas eu que sou a verdade. Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. E aí ele fala: ninguém vem ao Pai senão por mim. Então, às vezes, uma grande mentira que o mundo fala, você já deve ter ouvido falar, você que está acompanhando pela internet ou está assistindo esse vídeo, se esse vídeo chegou até você é porque você precisa ouvir isso. Todos os caminhos levam a Deus. Talvez você já ouviu essa expressão. Mentira! Não são todos os caminhos, há um único caminho que leva a Deus: Jesus. Ele é o caminho. Se não for por ele, ninguém vai ao Pai. Só existe um caminho: Jesus. Não são todos os caminhos que levam a Deus. Isso é um grande engano, uma grande confusão, uma grande mentira. É um grande conforto, consolo as pessoas acreditarem nisso. Mas não é. O único caminho que leva a Deus
A única maneira de você conhecer a Deus, se aproximar de Deus, é através de Jesus. Versículo 7. Se vós me conhecesseis, olha que profundidade. Né? Mediante a pergunta de Tomé, ele fala assim, ó, se você me conhecesse melhor, soubesse quem eu sou, você também ia conhecer o Pai. E desde agora, conheceis e o tendes visto. Aí vem mais um discípulo que andava com Jesus. E fala assim, Senhor, mostra-nos o Pai, isso nos é suficiente. Olha, é frustrante, hein? É frustrante você pregar, você falar, e a pessoa não vai. Era o que estava acontecendo aqui com Jesus. Fala assim, acho que esse dia, a Bíblia não fala, eu que estou aqui tentando entender o que estava acontecendo. Acho que Jesus fala assim, meu Deus, a coisa está feia. A coisa está feia. Mas mesmo assim, ele acreditava nos discípulos. Ele formava os discípulos. E aí, mais uma vez, ele fala assim, Felipe, há tanto tempo eu estou com você. E ainda não me conheces, Felipe? Quem tem visto a mim, tem visto o Pai. E como você fala para mim, mostra-me o Pai? Às vezes, a gente tem recebido algo de Deus, Deus tem falado, mas a gente não dá valor, a gente quer uma coisa maior. A gente quer que Deus venha numa sarça ardente e pega fogo e fala e faz uma voz audível. A gente quer experiências extraordinárias. É o que Felipe estava falando para Jesus. Jesus, ó, nós estamos andando aqui com você e tal, não sei o quê, mas você está falando de Deus. Mostra a Deus para nós, dá essa experiência para a gente, faz aqui algo sobrenatural. E Jesus fala assim, mas você ainda não viu Deus? Você não viu Deus através de mim? Quem me vê, vê Ele. Então, às vezes Deus, como nessa manhã, está falando ao seu coração. E às vezes a gente não valoriza isso. Não valoriza e não entende que quando nós abrimos a palavra de Deus para falar, para ministrar, para ensinar, é o poder de Deus sendo liberado. É Deus ministrando, é Deus falando, não sou eu. Não é o Carlos, não é o Neto, não é qualquer pessoa que vai abriu a palavra de Deus. É Deus que está falando através de nós. E às vezes a gente rejeita coisas simples, ensinamentos, buscando, ô Senhor, fala comigo, Deus já está falando com você faz tempo, você não está ouvindo, não está prestando atenção. Aí versículo 10. Não crês tu que eu estou no Pai? Aí Jesus vai estar dando mais uma explicação. E que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. Mas o Pai, que permanece em mim, é que faz as obras. Crede que eu estou no Pai, e o Pai está em mim. Ou se não, se é muito difícil para você crer nisso, que eu estou completamente conectado no Pai e o Pai está conectado em mim, se for muito difícil para a sua inteligência, faz o seguinte, crede então nas obras em si. Que obras? Tudo aquilo que Jesus estava fazendo. Jesus estava ensinando, Jesus estava se fazendo Deus conhecido para as pessoas. Jesus estava ressuscitando mortos. Jesus estava dando uma palavra que transformava a vida das pessoas. Jesus curava. Jesus trouxe clareza do Evangelho para o mundo. Essa obra toda, ele está falando, se
Você crê nisso? Se você crê, você está vendo Deus agir, porque é Deus que está fazendo todas as coisas. Não sou eu. Versículo 12. Que aí é o ponto que eu quero chegar. Com tudo isso que a gente já está conversando. Na verdade, eu quero dizer uma coisa para vocês. Aquele que crê em mim também fará as obras que eu faço. E fará maiores obras do que estas. Porque eu vou para o meu Pai. Esse é o ponto-chave dessa mensagem. Esse é o ponto-chave do que eu quero compartilhar com vocês nessa manhã. Porque esse momento que está acontecendo aqui, ele está conversando com os discípulos e ele está dizendo, vai acontecer algo. Eu não vou ficar para sempre com vocês. Vai haver uma mudança, vai haver uma transição. Eu estou com vocês já há algum tempo. Para isso que eu vim. Então entenda a cronologia das coisas. Entenda o que Jesus está tentando falar aqui para eles e para nós. Ele chega nesse momento e fala assim, olha, eu vim, eu estou mostrando quem é o Pai para as pessoas, eu estou fazendo o Pai sendo conhecido através das obras que Ele tem realizado através da minha vida, através do Evangelho, através dos ensinamentos, através da verdade. Por isso que eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu estou trazendo vida para vocês. Jesus veio ao mundo para isso. Não simplesmente não é a palavra correta, mas às vezes a gente só valoriza o que Jesus fez na obra da cruz, que foi o grande feito de Jesus aqui na terra, essa obediência a Deus, mas não é só isso. A obra de Jesus na terra não é só a cruz. Ele veio para trazer clareza do Evangelho. Ele veio para fazer Deus conhecido aos homens. Por isso que ele se tornou homem, para ter uma comunicação mais clara com a humanidade. Mais clara que isso é impossível. Né? Qual que é a maneira melhor que a gente pode entender? É eu aqui falando com vocês. Não é eu falando em línguas, por exemplo. Mas é eu falando um ser humano para outro ser humano. Jesus, ele fazia isso. E as palavras de verdade dele alcançavam o coração das pessoas. Então, quando a gente fala de uma obra, a gente não fala de um ponto específico. Né? Quando a gente pega um artista e fala a obra de um determinado artista, de um pintor, não é um quadro, mas é a obra que ele construiu ao longo da sua vida. Então, Jesus, ele teve uma obra desde o seu nascimento, do seu crescimento, do seu desenvolvimento, seu ministério, até a morte e ressurreição e subir aos céus de volta ao Pai. Então, Jesus, ele vem e ele provoca isso na terra, ele traz esse início, esse reinício na humanidade, de Deus ser conhecido, do Evangelho ser trazido, as boas novas trazendo para a humanidade. E aí ele chega nesse momento e ele fala, eu não vou estar mais aqui, eu vou voltar para o meu Pai. E a pergunta é, e agora? Se Jesus morre, ressuscita e sobe e volta aos céus, a obra de Jesus acaba? Quem vai dar continuidade nisso? Ou melhor, quem deu continuidade depois que Jesus morreu? Deixa eu ver uma opinião de vocês. Os discípulos.
Então Jesus, ele morre, ele ressuscita, sobe aos céus. Tudo que ele fez, a obra dele, dá continuidade através de quem? Dos seus discípulos. E aí o que acontece na história? Esses discípulos, eles morrem. Quem dá continuidade nessa obra de Jesus? A igreja, que somos nós. Nós. A Suzy estava fazendo umas continhas ali, não sei aonde a cabeça dela estava Eu ia indo. falar que porque eles passaram para outras pessoas, que passaram para outras, e a gente continua essa obra. E aí chega aqui. Olha só que coisa louca. Aquilo que Jesus estava vivenciando com os discípulos, ao longo do tempo, chega aqui na casa do Carlos e da Luna. Quem tem que dar continuidade ao que Jesus iniciou, a obra de Cristo, somos nós. É isso que você precisa ter, essa responsabilidade, e não simplesmente deixar a vida te levar. Você tem que trocar a música. Essa música só arruína a vida das pessoas, com todo respeito ao artista, ao autor, mas espiritualmente não é assim. Nós precisamos ter consciência do que iniciou, do que você foi inserido, e que que você não pode ficar vegetando. Mas o evangelho, para dar continuidade, depende de você, depende de mim. E aí, vamos ler uma outra passagem para dar conexão a isso, que o próprio Jesus fala, Mateus 25, a partir do capítulo 14. Mateus capítulo 25, versículo 14 diz assim, Jesus ensinando, olha, o reino do céu é como um homem que ao viajar por uma terra distante, ele chamou seus próprios servos e entregou-lhe os seus bens. E a um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada homem segundo as suas habilidades. Em seguida foi viajar. O que está acontecendo aqui? A mesma conversa que estava acontecendo lá com os discípulos. Jesus, ele subiu aos céus e ele falou assim, agora é com vocês. E lembra que ele falou? Vocês vão fazer obras maiores do que eu fiz. Eu tenho que ir, porque o Espírito Santo precisa vir. E através do Espírito Santo em vocês, vocês vão fazer coisas maiores do que eu fiz. Vocês precisam dar continuidade. Agora é com vocês. Esse é o plano de Deus. Não tem como você falar assim, não, ninguém me consultou, eu não vou fazer, eu não quero. Essa é a parábola aqui, o Senhor foi viajar. E o que ele fez? Ele pegou os seus servos, nós somos servos de Cristo. Uma vez que ele nos comprou na cruz, ele pagou uma dívida que eu e você tinha. E aí ele se tornou nosso Senhor e nós nos tornamos escravos dele. Porque antes nós já éramos escravos de alguém. Não pensa que você era livre. Você era escravo de Satanás. E Jesus, quando ele morre, ele pega aquela dívida, ele pega aquela nota promissória. Quem é mais antigo, Marquinhos, se identifica bem com isso. Ele sabe que quando a pessoa não tinha uma dívida, ele assinava uma nota, um papel, um documento, nota promissória, dizendo, eu estou devendo tanto.
E quando Jesus morre na cruz, ele pega a nota promissória que você era escravo, dizendo que você era escravo de Satanás. Quando ele morre, ele pega e rasga essa nota promissória. Você não tem dívida nenhuma mais com Satanás. Ele te torna agora uma pessoa livre. Porém, ele se torna o seu Senhor agora, porque ele te comprou. Ele pagou um preço, o preço da cruz. Então esse Senhor, ele chama agora os seus servos e fala assim: eu vou viajar, eu subi aos céus, eu vou para o meu Pai. E vocês vão dar continuidade. E aí ele pega e divide as coisas que ele tem para dar continuidade. Para um, ele dá 5 talentos. Para outro, ele dá 2. E para outro, ele dá 1. Então, o texto fala aqui no versículo 16, o que recebeu 5 talentos, ele foi... Talentos aqui era uma moeda, era um dinheiro, né? Jesus usa essa linguagem para ensinar que ele colocou sobre você algo. E o que você está fazendo com aquilo que ele colocou em você? Talvez o problema seja ainda pior, que você nem sabe aquilo que ele colocou sobre você. Mas está sobre você algo para você dar continuidade na obra dele. E ele fala, o que recebeu 5, o que ele fez? Ele negociou e multiplicou, ele fez aqueles 5 talentos virar mais 5. Ele trabalhou com aquilo. O que recebeu 2, agiu da mesma forma, ele transformou em mais 2. E aí, no versículo 18, mas o que recebera 1, ele foi e cavou na terra, e escondeu o dinheiro do seu senhor. Versículo 19, depois de muito tempo, veio o senhor daqueles servos, e fez contas com eles. Jesus vai voltar. E o que ele vai fazer? Ele vai prestar contas de você e de mim. É assim que funciona o reino de Deus. É assim, isso que Jesus está ensinando. Então, chegando o que recebera 5, trouxe 5 talentos para o Senhor e falou: Senhor, tu entregaste 5 talentos, eis aqui 5 talentos a mais que eu ganhei. Aí o Senhor falou: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre as coisas, e eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do Senhor. E chegando também o que tinha recebido 2, disse: Senhor, entregaste 2 talentos. Eis que eu ganhei outros 2 talentos. Disse-lhe o Senhor: muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel sobre poucas coisas. Eu te farei governante sobre muitas coisas. Entra na alegria do teu Senhor. Versículo 24. Então, chegando o que recebera 1 talento, disse, ó as desculpas: Senhor, eu soube que és um homem duro, que colhes onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste. Eu, receoso, e fui e escondi na terra o teu talento. Eis que aqui está o que é teu. Entenda uma coisa, tem coisas que parecem boas. Ele não roubou do Senhor o dinheiro. Ele devolveu aquilo que o Senhor deixou com ele. Agora, olha que coisa interessante. Talvez ao nosso julgamento, na nossa visão, isso não tenha problema.
Eu estou aqui te devolvendo algo, né? Mas para o Senhor, não basta devolver aquilo que Ele deu. O que você fez com aquilo que Deus deu. Esse é o grande ponto para Deus. Você deu continuidade naquilo que Ele queria que você fizesse? A obra que Ele construiu, que Ele iniciou, você deu continuidade? O que importa para Deus é isso. Não vai dar para a gente chegar diante de Deus e falar, ó Senhor, eu fui bonzinho, eu não matei, não roubei. Mas o que você fez com aquilo que Deus colocou sobre você? A unção de Deus sobre você, os dons espirituais que Deus colocou sobre você, o que você fez com isso? E esse servo, ele simplesmente devolve aquilo para o Senhor e o Senhor responde: servo perverso e, como que está na sua versão? Mal e negligente. Mal e negligente. preguiçoso. Mal e preguiçoso. Deus está falando com você mesmo. Mal e preguiçoso. Às vezes nós não damos continuidade na obra de Deus porque dá preguiça. Tem tantas outras coisas inúteis para a gente fazer que a gente faz e substitui a coisa mais importante, que é dar continuidade naquilo que Deus espera que nós façamos. Tu sabias que eu colho onde não semeei e ajunto onde não espalhei. Tu deverias, portanto, ter dado o meu dinheiro aos cambistas, então, na minha vinda, teria recebido o meu com juros. Ou seja, o Senhor falou assim, por mais que você não trabalhasse, não fizesse acontecer, se no mínimo você, colocasse ali para render uns juros, já seria alguma coisa, mas você deixou completamente parado, você enterrou com algo precioso que eu coloquei na sua mão. Versículo 28. Tomai, portanto, o talento dele e dai-o ao que tem os 10 talentos. Porque a cada um que tiver será dado, e terá em abundância, mas ao que não tiver, será tomado até o que ele tem. E lançai o servo inútil nas trevas exteriores, e ali haverá pranto e ranger de dentes. Deus espera que nós demos continuidade na obra dele. Essa passagem ele está deixando bem claro que ele vai voltar e nós vamos prestar contas. Essa palavra não é de medo, não é para colocar medo, mas é de colocar consciência e revelação de como nós devemos lidar com o Evangelho, de como nós devemos lidar com a nossa vida cristã. Deus, ele colocou sobre você, sobre mim, coisas preciosas que ele espera, quando voltar, que a gente possa prestar contas e ele possa falar, servo bom e fiel, entre no meu reino. Lembra daquela morada? Você quer morar na mansão? Você quer ter coisas boas, mas muitas vezes você não quer fazer aquilo que precisa ser feito para receber o benefício de morar numa mansão. Jesus está preparando uma mansão, está preparando uma morada lá para nós. Mas enquanto nós estamos aqui, ele espera que a gente dê continuidade naquilo que ele iniciou. Esse foi o plano de Deus. Por isso que a igreja existe. A igreja é a continuidade da obra de Jesus. Por isso que Jesus instituiu a igreja.
para a gente dar continuidade naquilo que Jesus começou a fazer. Em qual servo você se enquadra? No que recebeu 5, no que recebeu 2, ou que recebeu 1? Aí já é uma reflexão interessante. Por que que Deus dá a um 5, a um 2 e a um 1? Deus faz acepção de pessoas? Não. Deus, uma outra visão errada que a gente tem, né? Deus, ele é bonzinho e ele faz tudo para todo mundo da mesma maneira? Sabe por que não? Deus, ele ama todos sem diferença nenhuma. Só que Deus, ele não é um Deus de desperdício. Ele sabe que se ele der 5 para quem tem capacidade para 1, vai ser um desperdício. Entende? Então ele dá 5, ele dá mais para quem tem capacidade para lidar com aquilo. Ele dá 2, é isso que a Bíblia fala, segundo as suas próprias habilidades. Então uma coisa que a gente tem que estar atento e procurar, à medida que a gente cresce, que a gente se desenvolve, que a gente amadurece, nossas habilidades, nossas capacidades, elas vão aumentando e Deus ele pode colocar mais sobre nós. Mas enquanto nós vamos ficando parados, a gente vai se aproximando do servo que recebeu 1. E olha o perigo que é. O servo 1 chega para o Senhor e a justificativa é: eu fiquei com medo. Eu fiquei com medo de perder o seu dinheiro e aí o Senhor é muito severo e o Senhor poderia me castigar. Ele não conhecia o seu Senhor. Esse é o grande erro do Evangelho. As pessoas não conhecem o seu Senhor. Nós precisamos conhecer o nosso Senhor para poder ter um relacionamento saudável com Ele. Nós não podemos agir por medo. Por isso que essa palavra não é de medo, mas é de consciência. Então, com quem você mais se parece? Com o que recebeu 5, o que recebeu 2 ou o que recebeu 1? Se você se parece com o que recebeu 5, glória a Deus. Continue fazendo, continua crescendo. Sabe por quê? Porque aquele que se parece com 1, o que Deus fala? Ele vai tirar desse e vai colocar sobre você, não é sobre o que está 2. À medida que você cresce em Deus, que você se santifica em Deus, que você paga um preço em Deus, que você procura conhecê-lo, que você valoriza as coisas espirituais, você está crescendo, você está aumentando sua capacidade. Quando você procura cooperar com a obra de Deus, dar continuidade, você está se desenvolvendo, crescendo, Ele vai colocar mais sobre você. Se você parece com 2, você está no caminho, está ótimo. Você está fazendo. De fato, você precisa desenvolver melhor a sua capacidade para poder receber mais de Deus, para ser mais eficiente, mais útil. Mas se você se parece com o que tem 1, se corrige, porque esse caminho vai te levar ao caminho contrário da mansão. Esse é o caminho da inutilidade. Se corrige, se arrepende. Não tente se justificar diante de Deus, como Ele fez, mas se arrepende, reconheça e mude o seu comportamento. E comece a dar continuidade na obra de Deus.
Se o Marquinhos não dorme no culto, ele derruba as coisas, ele sempre quer tumultuar a palavra. Então, com quem você se parece mais? Com quem recebe 5, 2 ou 1? Enquanto o Senhor não chega, há tempo de a gente corrigir a rota. Não demora muito tempo. É hoje o dia de corrigir essa rota e dar continuidade, ter a consciência de quem é você no reino de Deus. De ter consciência de que o que Jesus fez para te comprar, te resgatar, não é para você ficar morto como servo que recebeu um inútil, sem relacionamento, com medo, sem conhecer o seu Senhor, mas é para fluir, né? É para ser fiel naquilo que o seu Senhor confiou. Jesus, ele foi, e ele confiou algo sobre a sua vida, Marquinhos, sobre a minha vida. E o que nós estamos fazendo para dar continuidade no que Jesus iniciou. Olha que coisa tremenda. Às vezes a gente fala do nascimento de Jesus e a gente não tem consciência, trazendo para 2021, como nós estamos conectados com o dia que Jesus nasceu. Ele iniciou uma obra e nós estamos dando continuidade. Ou não. Ele vai voltar. E nós vamos ter que prestar contas. E não tem desculpa, como o servo 1 deu. Então, que nessa manhã a gente tenha essa consciência do Evangelho, né? E possamos avançar na plenitude do Senhor.